Só vou fazer esse vídeo sobre os três erros mais comuns na hora de usar a furosemida, né? A furosemida é um diurético potente, muito utilizado na medicina, né? Em especial, pacientes que têm problemas, né, cardíacos às vezes usam, né? Porque justamente, né, muito paciente usa esse remédio pelo seu papel diurético, né? Então, como todo diurético, a gente percebe que às vezes as pessoas cometem alguns erros com o uso dele, né? O primeiro erro, e o erro mais comum, é o horário do uso, o uso noturno. Não que seja proibido usar à noite, né? Mas o paciente usa à noite, muitas vezes aquilo piora muito a qualidade do sono dele. Vira e mexe, chega paciente na neuro com queixa de insônia, problema para dormir ou acorda a noite inteira. Quando você vai conversar com ele, ele está fazendo uso do diurético por conta própria. O médico às vezes não recomendou naquele horário e ele acaba utilizando o noturno. Eu esqueci, teve algum problema, dentro da rotina dos remédios dele, ele encaixa o diurético sem saber que ele tem esse papel de muitas vezes prejudicar o sono, porque a pessoa acorda várias vezes para fazer xixi, né? Esse é um erro muito comum. Segundo erro comum, né, por incrível que pareça, são pessoas que usam sem recomendação médica. Como assim, Júlia? A pessoa toma um diurético sem recomendação médica? Assim, é mais comum do que vocês imaginam, né? Em especial, pessoas que usam querendo perder líquido, perder peso, né? Então esse é um problema muito sério, né? Que a gente sabe que o diurético pode afetar a quantidade de líquido no sangue, né? E também, né, levar a desidratação, pode levar a um problema renal. Então você tem que ter muito cuidado. Esse é o segundo problema que você tem que ficar muito atento, né? E terceiro problema que você tem que ficar muito atento é que o diurético, de um modo geral, é utilizado pelo médico em várias situações, mas você tem que perceber alguns sinais que seu corpo pode dar que aquele diurético pode estar prejudicando você. Então, o que acontece, né? Todo médico prescreve, passa um remédio, diz uma série de efeitos colaterais, mas claro que a gente nem sempre consegue dizer todos os efeitos colaterais, a gente acaba dizendo mais comuns, né? Mas vira e mexe, tem pacientes que estão utilizando diurético e podem ter como consequência de outros problemas de saúde dele, aquele remédio às vezes não ter o efeito que a gente esperava. Como assim, Júlio? Por exemplo, um dos problemas que o diurético pode dar é distúrbio de eletrolítico, né? A furosemida pode acontecer isso, né? Além disso, o paciente pode ter um problema renal, que a função renal está prejudicada. Então, parar a quantidade de urina, reduzir muito, mesmo tomando diurético. Então, perceba, um erro muito comum dos pacientes é às vezes não perceber que o efeito colateral, um sinal que o corpo dele tá dando, é por consequência do remédio. Eu tenho muito vídeo aqui falando, todo remédio pode dar alergia, furosemida também pode dar, né? O diurético pode prejudicar o rim. Claro que o médico não dá com essa função, mas pode acontecer, por isso você tem que ficar atento. Mudou a quantidade de urina, reduziu muito, mudou, procura o seu médico para falar. E ele pode dar distúrbio hidroeletrolítico também. Então você começou a ter cãibra, começou a ter sinais no seu corpo, né, mais sonolência, procura também o seu médico, que pode ser uma consequência. Esses são 3 erros mais comuns que às vezes o paciente não percebe, mas pode ser relacionado à furosemida. Espero que tenha ajudado, abraço.